Graça e paz, meus amados irmãos, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesta manhã de domingo, dia 10 de julho de 2022. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal, nossos momentos, nossos bate-papos e hoje, em especial, a lição de número 2, tá certo? Da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a sutileza da banalização da graça. Por que que isso acontece? E será que isso realmente acontece? Não vamos esquecer que na primeira lição, na lição de domingo passado, nós falamos sobre a sutileza dos ataques do inimigo, de Satanás, sobre a Igreja de Cristo. Hoje, nós vamos falar, a lição número 2, falar sobre a sutileza da banalização. O que é banalização? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá certo? Vamos orar um pouquinho? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós o Seu entendimento. Que a gente possa, Senhor, ter os nossos corações, ter a nossa mente, Senhor, aberta para entender o que é que a Tua palavra quer nos ensinar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua bênção sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não vamos perder tempo. O nosso texto áureo da lição de número 2 de hoje, tá certo? Se encontra, vamos ver? Olha aí, acompanhe conosco, acompanhe. Se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, eu vou até repetir. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus queridos, meus amados, a palavra de Deus é muito clara. Nós precisamos da graça. Nós precisamos dessa bênção que foi dada. Nos foi dado, exatamente isso. Nos foi dado na hora que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Por que banalizar? Por que perder essa graça? E um detalhe, o texto está bem claro. Não é benefício nosso, é porque Deus quis dar. Deus quis nos dar essa graça. Banalizar é ridículo. Não está ao nosso alcance como cristão banalizar o que foi feito, o sacrifício que foi feito por Jesus lá na cruz do Calvário. Isso é só o começo, tá certo? Vamos para frente? Verdade prática. Vamos para a verdade prática agora nesse momento, tá certo? Acompanhe comigo agora nesse momento. Verdade prática diz o seguinte: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A graça não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Meus amados irmãos, mais claro do que isso, impossível, não é? Mais claro do que isso, impossível. Vamos ouvir o nosso primeiro louvor desta manhã, que está lá no hino de número 37, hino 37 da nossa harpa cristã. Acompanhe conosco. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim,
Cristo pra mim. Escolham os outros, o mundo pra si. Busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer. Com seu amor, sim, e com seu poder. Em cada transe pronto a me valer. Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor. Só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei Salvador. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amados, depois desse hino maravilhoso, né, o hino 37 da nossa harpa cristã, vamos fazer só um lembrete sobre as leituras que nós temos que fazer, né, ou devemos fazer, né, durante toda a semana, tá certo? Acompanhe comigo aí um slide para você acompanhar as leituras diárias da nossa semana até o próximo sábado, tá certo? Acompanhe conosco. Na segunda-feira diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 1, versículo 21, que Deus achou por bem salvar. Deus achou por bem salvar. Leia e você vai entender o contexto de toda essa palavra que é nos dada. Na terça-feira, lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um só justo diante de Deus. Palavra bem conhecida, todos nós conhecemos bastante esse texto. Na quarta-feira, em Gênesis 3, versículo 17, que diz a responsabilidade humana. Leia e você vai ver que texto é esse. Na quinta-feira, Romanos 5, versículo 12, somente a parte B. São duas leituras na quinta-feira, tá certo? E Gênesis 3, versículo 23. Romanos 5, 12, a parte B, e Gênesis 3, 23. Na sexta-feira, 1 Timóteo, também são duas leituras, 1 Timóteo 2, versículo 5, e lá em João 3,16. Irmãos, mais conhecido do que João 3,16, impossível, né? E no sábado, também duas leituras, em Marcos 16,16 e em João 6,47. Essas são, meus amados irmãos, essas são as leituras de durante toda a semana que a gente faz com esse contexto da banalização da graça, tá certo? A partir de agora, meus amados irmãos, nós vamos começar a fazer a leitura realmente do nosso contexto da nossa lição, tá bom? Vamos acompanhar comigo, acompanhe aí os slides da leitura que se encontra em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 2, de versículo 4 a 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 10. Vamos acompanhar comigo. Versículo 4 diz o seguinte: mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Meus amados irmãos, que leitura forte, uma leitura bastante clara, mas que mostra que nós dependemos exclusivamente. Se nós queremos a salvação, se nós queremos estar diante de Deus, estar diante de Jesus Cristo, lá no reino onde Ele vem buscar, daqui a pouquinho, já está a caminho, vem buscar a sua igreja. E se a gente quer estar diante dEle, nós precisamos reconhecer que nós precisamos da graça que nos foi dada através de Jesus Cristo. Nós vemos em vários momentos nesse texto que foi lido, em que sempre vincula a graça a Jesus Cristo. Sempre vincula a graça a Jesus Cristo. E quando fala, e quando não fala de Jesus Cristo, a palavra lá em Efésios 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, queridos, não adianta banalizar a salvação, não adianta banalizar a graça, porque só conseguiremos ter a salvação se tivermos reconhecido a graça que foi derramado, que foi nos dado através do sangue derramado de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Queridos, não adianta querer banalizar, tá certo? Não adianta querer banalizar. Isso é dom de Deus. A palavra é clara, é dom de Deus, ok? Vamos adiante na nossa lição. A partir de agora, vamos ouvir mais um hino, né? Mais um hino, o hino de número 79, hino 79 da nossa harpa cristã, tá certo? E logo em seguida voltaremos com a lição. Quando me sinto fraco, não tenho mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz. Jesus está comigo, é meu consolador. Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem, no céu também, sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz. Eis que estou contigo, por que temer então? Sua graça me basta a mim,
sua graça me basta a mim. Na vida da quem no céu também, sua graça me basta a mim. Quando me atingem os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar, eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida da quem no céu também, sua graça me basta a mim. Irmãos, que hino forte, né? Que hino bom, que hino bonito, que hino belo. Como todos os hinos da nossa harpa cristã, eles assim o são, né? Inspirados pelo Espírito Santo, né? E eu queria chamar a atenção somente de uma coisa. A palavra-chave dessa lição de hoje é banalização. Irmãos, parece ser tão banal que a própria palavra banalização se tornou banal. Já imaginou como é isso? Irmãos, banalizar a graça seria vulgarizar a graça. Ou seja, despreze a graça. Nós não precisamos da graça. Nós não precisamos do sacrifício de Jesus. Nós não precisamos do que Deus, né? Lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, a gente sabe o final do versículo, não é isso? Banalizar a graça é banalizar esse amor que Deus tem por todos nós, tem pela sua criatura, tem por tudo aquilo que Ele fez por todos nós. Inclusive, entregando o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Tá certo? Banalizar é vulgarizar, é tornar desprezível, é não aceitar, é achar que aquilo é a coisa mais normal do mundo. Irmãos, nós não podemos cair nessa, não é isso? Ok? Vamos para o primeiro tópico da lição de hoje, da lição de número 2. Vamos lá? Primeiro tópico, compreendendo a graça. Querido, no subtópico de número 1, fala sobre a graça é divina. Ora, ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Nenhuma dúvida quanto a isso, né, irmãos? Foi Ele quem quis agir com graça. Versículo 8, né, da leitura que nós fizemos, mostra lá claramente: a graça é de Deus, é dom de Deus e nada nosso. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Isso está lá em 1 Coríntios 1, 21. Os irmãos podem conferir depois aí da lição, tá certo? Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Queridos, imagine se a gente pudesse, vamos fazer um exercíciozinho de suposição. A gente nasce, a gente cresce, a gente se casa, né? Tem nossos filhos, envelhece, morremos. Mas imagine-se em algum momento da nossa vida, a gente tivesse a oportunidade de decretar, pegar lá um papel e assinar
a partir de agora, a partir de hoje, eu estou assinando a minha salvação. Irmãos, para que Jesus teria vindo morrer na cruz do Calvário? Para que Deus teria preparado todo o contexto que a gente conhece no Velho Testamento, né? Toda a história de salvação, de tirar o povo, de criar o povo, de tirar o povo do cativeiro, tirar o povo do Egito, colocar na terra prometida. Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Para que todo esse sacrifício? Se eu, né, o irmão Hermes, pudesse, em algum momento, de livre e espontânea vontade, na hora que eu quisesse, eu chegaria e chegasse lá, assinasse a minha salvação. Opa, a partir de agora, eu sou salvo. Está aqui, ó, está aqui o documento. A partir de agora, eu sou salvo. Queridos, não é bem assim, né? Nós sabemos bem disso. Nós não podemos ridicularizar, nós não podemos banalizar tudo que Jesus fez na cruz do Calvário para nos dar a salvação, pagar o preço do nosso pecado, do meu e do seu pecado. Nós não podemos banalizar aquela atitude onde Jesus carregou a cruz sobre os seus ombros, onde ele orou lá no monte e pediu, diante de um sacrifício tremendo, ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, né? Era um sofrimento tão grande, Jesus estava num momento de dor tão grande, e ele estava sentindo aquele momento por mim, por você, por cada um de nós. Então, como a gente pode banalizar isso que Jesus fez por mim e por você, por todos nós? Não temos como. Não é isso, irmãos? Não temos como. Na graça é de Deus, não vem de nós. Mas nós precisamos reconhecer que essa graça que veio de Deus, ela veio para mim e veio para você, através de Jesus Cristo. Tá certo? Primeiro ponto, ok? Vamos ao segundo. Segundo ponto diz o seguinte: a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merecia e ninguém tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há um justo, nenhum sequer. Está lá em Romanos 3,10. Nossa justiça própria, como é trapo de imundícia, está em Isaías 64:6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar. Queridos, usando somente essa parte final do texto, né, da nossa lição, imagine que você está passando, eu vou me colocar, né? Imagine que eu estou passando por uma situação financeira periclitante, um momento dificílimo, tá certo? Onde eu preciso de recursos. E eu vou lá em alguém e peço esse recurso emprestado. Mas eu sei que eu não tenho como pagar. Eu sei que eu não tenho como pagar aquilo que me foi emprestado. É mais ou menos isso, irmãos, que Deus quer mostrar para a gente nessa lição. Esse momento de conversa, desse bate-papo, é exatamente isso. Nós temos uma dívida. Tínhamos. Olha o verbo. Tínhamos uma dívida tremenda. A dívida do pecado. Mas aí, Deus, por amor da criatura, que somos nós, enviou o seu Filho unigênito, tá certo? Para morrer na cruz do Calvário. E o sangue derramado pelas mãos, pelos cravos, nos pés, que foi derramado para purificar, para pagar a nossa dívida.
Dívida essa que nós não tínhamos condições de pagar, tá certo? Então, Jesus, na cruz do Calvário, deu a sua vida, deu o seu sangue para nos purificar, pagar a nossa dívida, e aí nós temos direito a essa graça. Como banalizar isso? Como desprezar, como vulgarizar isso que Jesus Cristo fez por todos nós? Não dá, né, irmãos? Não dá. Vamos para frente? Vamos para o próximo tópico. O segundo tópico, irmãos, que fala sobre a graça no contexto bíblico. Vamos acompanhar? O primeiro subtópico do item 2, né, a graça no contexto bíblico, fala sobre a necessidade da graça. Irmãos, a gente não vai ler todo o contexto, mas os irmãos podem acompanhar, né? Eu vou deixar, enquanto a gente comenta, eu vou deixar para os irmãos os slides, né, que vão acompanhando aí o nosso comentário, tá certo? Mas é necessário, irmãos, é necessário que a gente reconheça como cristão que somos. Eu acho, e eu diria, querendo fazer um comparativo, apesar da graça realmente só ter vindo, né, para a nossa vida através do sacrifício de Jesus, né, a gente viu no texto que a gente leu no início da lição, a lição mostra, né, em vários momentos a ligação de graça com Jesus Cristo. Graça com Jesus Cristo. Então, mesmo fazendo esse comparativo, vamos imaginar, irmãos, os irmãos também conhecem, né, a história de Sodoma e Gomorra. Era mais ou menos a mesma situação que a gente está vivendo hoje. Muitos se davam para o casamento, não reconhecia o valor de Deus, não reconhecia a palavra de Deus, não queria saber de nada disso, se prostituíam e tudo mais. Não vou entrar em detalhes, os irmãos conhecem muito bem a história de Sodoma e Gomorra. Mas imagine, irmãos, hoje, aqui principalmente no Brasil, né, aqui na nossa cidade, como é fácil trabalhar o Evangelho. Nós não temos perseguição, nós não temos, né, tantas absurdos por sermos cristãos. No entanto, nós vimos diariamente aquilo que é carnal, aquilo que é mundano, aquilo que é mais profano, sendo substituído, aliás, substituindo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito comum, irmãos, a gente está vendo pessoas em bares, prostíbulos, vulgarizando a palavra de Deus, e o pior, isso eu posso testemunhar para todos. Eu conheço pessoas que simplesmente banalizam a palavra de Deus. Banalizam, que é a nossa palavra-chave da lição de hoje, banalizam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele simplesmente diz o seguinte: não existe isso. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Olha só a armadilha que o inimigo coloca. Nós temos o livre-arbítrio? Sim, temos sim. Nós temos o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio não pode ser superior à graça que Jesus Cristo derramou sobre nossas vidas, nos deu. O livre-arbítrio nós temos. Podemos fazer o que a gente quiser. Agora, arquemos com as consequências. O que a gente não pode é deixar que as nossas vontades, que aquilo que o livre-arbítrio, né, nos dá, supere aquilo que realmente Deus tem planejado para a gente. Aquilo que Jesus deu para todos nós, que é a graça da salvação. Tá certo? Vamos para o segundo ponto? No segundo subitem, irmãos, fala sobre a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos.
quer salvar, não está dizendo que está salvo. Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça, ela é universal, porque é estendida a todos os homens, todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. Queridos, aqui o texto também está muito claro, não é? Não adianta querer encontrar salvação em outro lugar que não seja na pessoa de Jesus Cristo. Reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, dando sua vida por mim e por você. Esse é o ponto-chave. Essa é a chave que abre a porta para a salvação. Reconhecer na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício que Jesus Cristo fez, o nosso caminho, o nosso viés, o nosso norte, a nossa bússola para buscar a salvação eterna. Tá certo? Isso é o que quer dizer todo esse contexto, né, que a gente está falando aí. E detalhe, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Pode ser você o que for, ou o estado que você estiver. Deus ama a todos. Deus ama o pecador. Deus só não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Tá certo? É isso que quer dizer esse subtópico de número 2 aí do nosso segundo tópico. Ok? Vamos para frente? Vamos a mais um hino. O hino agora de número 207 da nossa harpa cristã, ou melhor, desculpe, hino 205 da nossa harpa cristã, para a gente dar uma relaxada e logo mais voltar à nossa lição de número 2. Hino 205, Graça, Graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta graça.
maravilhoso. Como eu disse anteriormente, como todos os hinos da harpa cristã, hinos inspirados, né, pelo nosso queridíssimo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o item 3 e o item 4, eu vou tentar fazer uma sinopse geral sobre os dois pontos, para que a gente possa tentar entender esse ponto, né, esse contexto, e que também não fique muito extenso, muito cansativo para os irmãos, tá certo? Olha só, o item de número 3, ele fala sobre a graça no contexto da reforma. E o item número 4 fala da graça no contexto contemporâneo. Queridos, o que é a reforma, o que foi a reforma protestantismo? A gente sabe que Martinho Lutero, né, era católico, e ele vendo, né, algumas situações dentro da Igreja Católica, ele começou a duvidar, começou a questionar, começou a analisar ou confrontar, né, determinadas situações, que não vem ao caso agora, mas ele começou a confrontar determinadas situações com a Bíblia. E ele começou a observar que aquilo que era o foco principal do Evangelho, que é a salvação, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu, né, através da sua morte e ressurreição, graças a Deus, né, por isso, que ele ressuscitou e está vindo buscar a sua igreja, e nós iremos juntos, né? Lutero, ele começou a observar que tinha detalhes que precisavam ser melhorados. E ao questionar determinadas situações, ele começou a ser, digamos, né, no linguajar mais moderno entre aspas, né? Quem sou eu que fala de modernidade, né, irmãos? Acaba que já está com bem, né? Bom, deixa para lá, né? Quase 50, mas deixa para lá. Começou a ser escanteado, começou a ser perseguido por conta daqueles questionamentos que ele fazia. Irmãos, por conta disso, por conta do esquecimento, né, ou da banalização da graça naquele contexto em que Lutero começou um novo movimento, e a partir daí começou realmente a reforma protestante, né? E a gente conhece também isso, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora, né? Não é o objetivo da lição, não é esse. Mas trazendo agora para os dias de hoje, será, irmãos, que a própria igreja evangélica, será que nós cristãos, será que nossa vida, será que o nosso dia a dia, ele também não está sendo corrompido por essa banalização? Será que nós não estamos sendo corrompidos, a nossa mente, o nosso coração? Será que ele também não está sendo corrompido? E também estamos esquecendo da necessidade de reconhecer de que Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue, pagou o preço, né, dos nossos pecados naquele ato de amor extremo, dando a sua própria vida para nos salvar. Será que hoje, no nosso dia a dia, nós estamos realmente vivendo de forma que a graça de Deus está nos alcançando? Aquele sacrifício que foi dado, aquele sacrifício que foi feito, tudo aquilo que aconteceu no passado, há 2000 anos atrás, será que hoje nós realmente reconhecemos? E será que as nossas atitudes realmente mostram que que você, que nós aceitamos a salvação através da graça, através do sacrifício de Jesus? É algo a se meditar. Não é isso, irmãos? É algo a se meditar.
Da mesma forma que Lutero começou a questionar lá no passado e fez a reforma protestante, também hoje, irmãos. Por que hoje a gente vê o neopentecostalismo, os pentecostais, neopentecostais, e isso e aquilo outro? Por que, irmãos? Por que hoje se prega tanto? Não vou citar exemplos, nem tampouco citar denominações nenhuma. Mas por que se prega muito mais a valorização ao dinheiro, ao bem, ao ter, do que ao ser? Por que se prega muito mais? Por que se tenta mostrar muito mais o ter do que o ser? Por que hoje se tanto fala em riquezas, em luxúrias, se a própria palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata? Para que eu vou buscar? Por que eu preciso buscar o ouro e a prata na terra, se eu tenho certeza que através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, eu tenho e terei, né, todo o dinheiro, toda a riqueza lá nos céus? Lembra como é o hino lá, né? Lá na Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Lembra disso? Por que, irmãos, banalizar? Por que banalizar aquilo que Jesus Cristo fez por nós? Irmãos, quando a lição fala em sutileza da banalização da graça, o que o autor está querendo mostrar é o seguinte: como o inimigo está sendo sutil, está armando para toda a igreja, para todos os cristãos, de forma tão sutil que a gente não reconheça mais, que a gente não precise reconhecer mais todo o sacrifício que foi feito por Jesus. Irmãos, se eu pudesse resumir toda essa lição em uma única frase, eu diria o seguinte: o inimigo quer que eu e você, que todos nós, esqueçamos do que Jesus fez por mim e por você. Aquilo que Jesus fez, morrer na cruz do Calvário, foi simplesmente um ato banal, besta. Jesus morreu porque ele quis. Ele deu a vida dele porque ele quis. Não, irmãos. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, aquela frase que foi dita pelo próprio Jesus: Pai, está tudo consumado. Aquele momento, irmãos, em que o véu se rasgou de cima a baixo, abrindo as portas para a salvação. Aquele momento, irmãos, momento em que Jesus Cristo abriu as portas e derramou sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você, a graça da salvação. Tá certo? É isso que a lição de hoje quer nos trazer. Não podemos banalizar o sacrifício que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá bom? Vamos concluir a nossa lição de hoje. Acho que uma lição riquíssima, belíssima. Espero que os irmãos tenham compreendido, tenham entendido, né, o que eu tentei nesse bate-papo tão rápido, né, o que eu tentei mostrar para os irmãos. Tá bom? Vamos para a conclusão? A conclusão da lição de hoje diz o seguinte: nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como
verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar, que Deus nos dê o seu entendimento, né? Para que a gente possa entender que nós precisamos, sim, se queremos ser salvos, se queremos alcançar a nova Jerusalém, se queremos ir morar com Deus, se queremos ir morar no reino de Deus, se queremos ser arrebatados junto com Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós precisamos reconhecer a graça que foi derramada sobre todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima lição. Um abraço, fique com um hino todo especial. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição. Amém. Sabe perdoar, sabe o que é viver em outro patamar, sabe o que significa compaixão, sabe o que é dar e receber perdão. Quem possui a graça possui comunhão, é levado a viver em outra dimensão. Sabe o que é amar sem olhar defeitos, sabe o que é ser amado mesmo sendo imperfeito. Eu conheço essa graça, pois ela me acompanha. Estou viva porque esta graça é minha principal substância. Ela é quem me dá força, que aumenta a minha fé. E quando eu caio, levanta de novo e me põe de pé. A tua graça me fascina, a tua graça me anima, a tua graça me sustenta. A graça que preenche, a graça que batiza, a graça que é presente de Deus hoje aqui em nossas vidas. Essa graça que me faz cantar, essa graça que me faz continuar, essa graça que me pega no colo e cura as feridas que o tempo deixou. Essa graça que me ensina a perdoar, essa graça que me faz